Fala, gente, beleza? Eu iria aqui trazendo mais um vídeo sobre o esporte brasileiro, mais um vídeo sobre tênis e mais um vídeo sobre João Fonseca. Mais uma vitória no Aberto da França contra Herbert pela manhã dessa quinta-feira, passando da segunda rodada e avançando para o round 3 de Roland Garros. Vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar um pouco sobre possíveis adversários agora na terceira rodada, né? E oitavas de final, quem sabe. E vamos destrinchar um pouco do que foi esse jogo. Primeiramente, falando sobre o contexto, né, ele enfrentou nessa partida o Herbert, que é o francês, né, número 147 do mundo. Adversário difícil, apesar do ranking, é um cara que já foi top 2 nas duplas, é um cara especialista em duplas, tem 4 títulos de Grand Slam em duplas, e é um cara que já foi número 36 do mundo na simples, apesar de não ser a especialidade, é um cara muito bom, é um cara que quem se deixa enganar pelo ranking não vai saber exatamente o nível que ele joga, porque foi um adversário muito complicado, quem viu o jogo sabe, e é um cara que vinha de maus resultados nos últimos jogos, mas é um cara que já tinha conquistado o Challenger 75 esse ano em simples e já tinha ganhado o ATP 250 em duplas, com o Benjamin Bonzi, que inclusive foi o adversário dele na primeira rodada de Roland Garros, onde ele ganhou por 3-2, né, partida de 5 sets, e chegou para enfrentar o João Fonseca, João como favorito, né? João, que por sua vez tá vindo agora de bons resultados nesse torneio, mas que tava numa desconfiança, né, por parte da galera que é apressada, que não aceita derrota, então já estavam criando meio que uma crise no repertório do João, né? Porque ele vinha de derrota para o Jasper de Jong, ele vinha de derrota para o Marozsan, e teve mais uma derrota agora que eu acho que foi em Estoril, eu não lembro agora. Não, a derrota para o Tommy Paul. Então ele estava de 3 derrotas seguidas, né? Completamente normal para um moleque de 18 anos, né? Que está começando a carreira agora, vai ter altos e baixos, então é normal. Mas ele vinha de uma fase ruim e agora está mostrando o porquê, né, que as pessoas acreditam tanto nele, o porquê das pessoas não terem que ter essa reação extrema com derrotas ou com resultados que não são esperados. Porque, gente, ele não vai ganhar sempre. É um jovem, é um cara de 18 anos, é um cara que não tem experiência de circuito igual outros têm. Então, assim, ele tá adquirindo isso agora, ele tá adquirindo essa maturidade, apesar da gente já ver ele muito maduro em quadra. Essa experiência de grandes torneios ele tá pegando agora. Então, assim, era um jogo muito complicado, porque era um jogo que o João entrava como favorito, diferentemente do jogo contra o Hurkacz na primeira rodada, né, onde ele não estava considerado como favorito, ainda mais depois do torneio que o Hurkacz fez, que chegou final contra o Djokovic. Então, assim, o João não era favorito naquele jogo, não estava com a pressão nas costas do resultado, mas chegou lá, ganhou o jogo, amassou o polonês e fez uma partida excelente, né, que levou ele para a segunda rodada, aí já contra um adversário que com um ranking muito alto, né, número 147, fora do top 100, muita gente achando que o jogo ia ser fácil, né, e a gente viu que não é bem assim. Bom, falando sobre o jogo começou apertado ali, né, foi um primeiro set que tiveram 2 quebras para cada lado, né, um primeiro set onde o João quebra cedo e já é quebrado também muito cedo, né? Logo na sequência o jogo vai se estendendo até o tie break. E, cara, por ser um adversário em duplas, era um jogo diferente, né? Era um cara que variava muito o jogo, é um cara que vinha muito pra rede, é um cara que tem muitos atributos próximo à rede, né? Por ser um especialista em dupla, muito reflexo, voleio muito bom, smash muito bom, tem aquele drop volley, tem aquele voleio que é mais no fundo da quadra, escolhendo o lado. Então é um cara que tem muitas ferramentas, foi uma partida complicada, o João não conseguia mandar muito no ponto, ficar estendendo, porque o Herbert ele já vinha com a bola de ataque, aquela batida rápida, né? Aquela batida flat, não era aquela batida com spin que a bola pega efeito e gira, não, é aquela batida mais reta na bola, mais velocidade. Então ele já atacava e já ia para a rede e já matava o ponto. Então, assim, era uma partida diferente do que o João enfrentou na primeira rodada e ele se saiu muito bem. O João, ele
Não teve, foi uma partida que terminou com menos winners que o adversário, o que é difícil, já que o João é um cara que ataca muito, é um cara que vai muito para as bolas vencedoras. Então ele demonstrou mais tranquilidade para guiar os pontos, não teve aquela afobação, né? Então isso foi bom para ele, porque poderia ter se complicado se ele não tivesse entendido o tipo de jogo que ele estava jogando. Então, foi um jogo complicado, um jogo que tinha muita variação, era um jogo muito físico, foi uma partida que durou quase 3 horas, um segundo set de 1h20, né? Então, muito diferente do que ele enfrentou na primeira rodada, que, se eu não me engano, foi a partida mais curta de todas as da primeira rodada, né? 1h30, mais ou menos, ele já tinha vencido. Então, foi uma partida totalmente diferente. O João se mostrou muito bem, mostrou que essa pausa que ele fez de 20 dias ali mais ou menos, depois que ele perdeu para o Marozan, fez bem para a saúde física dele, ele não se demonstrou cansado em nenhum momento, ele estava em todas as bolas, ele corria para todas as bolas, cara, um vigor físico muito grande e que foi crucial para ele, né? Muito importante também nos tie breaks, o João, inclusive em grandes slams, em tie breaks, ele sempre vai muito bem, ele nunca perdeu um tie break em grande slam, ele tem um aproveitamento de 5 de 5, né? Ele venceu 2 tie-breaks ali contra o Rublev no Australian Open, hoje ele venceu 2 tie-breaks, e assim, é um cara que cresce nos momentos decisivos, né? Impressionante como o João joga nos pontos que valem muito. É um cara que, poxa, ele chega ali num 0-3 no segundo set, no tie-break, começou atrás, aí já saca muito bem, faz um ponto ali absurdo, onde o Herbert joga uma bola curta, ele chega nela no limite, curtinha também, com a bola saindo com efeito lateral, né? Então ele empata em 3-3, então, cara, é um cara que não sente pressão. É bizarro como um moleque de 18 anos não sente pressão em pontos decisivos. Ele parece que joga melhor, parece que é um combustível para ele. E vale ressaltar que ele estava num ambiente de pressão, porque ali a quadra não era uma quadra principal, né? Era uma quadra que tinha capacidade de mais ou menos 2.000 lugares, aliás, muito pouco para a torcida brasileira que sempre vai muito nos torneios e aí não acaba tendo pouco assento, fica muita gente em pé, vendo de outras quadras. Então, assim, eu espero que no próximo jogo eles levem o jogo do João para uma quadra principal, que provavelmente vai acontecer, né? A gente já vai falar sobre os adversários dele possíveis. Então, ambos que forem... A pessoa que for o adversário, provavelmente, não importa quem for, vai ser uma quadra maior, né? Uma quadra grande. Mas, assim, uma quadra apertadinha, caldeirão, meio a meio a torcida. Eu achei que ia ter mais torcida pro João, mas estava bem dividido ali. A gente sentia quando o Herbert vinha para alguns pontos, a torcida inflamada ali com os pontos dele. E com o João a mesma coisa, né? Então tava aquele clima meio a meio de torcida ali, meio que de futebol, né? Que ele já tá acostumado, brasileiro. Então, assim, era um ambiente de pressão e ele soube lidar muito bem com isso, né? O desempenho dele nos tie-breaks ali, nas devoluções no segundo set, no final do tie-break, é impressionante como ele não sentiu o momento, não sentiu a pressão e jogou o tênis dele, o tênis que ele sabe jogar, agressivo da forma que ele sabe, controlando da forma que ele sabe. Então, assim, um jogo muito bom do João, muito bom, apesar da dificuldade que o adversário impôs, que vendeu muito caro, muito mais difícil do que as pessoas achavam que era, né? Porque na primeira partida ele enfrentou um cara que há menos de um ano era número 6 do mundo. Aí a pessoa que não acompanha muito tênis, vai ver lá, pô, o cara 147 do mundo, ele vai jantar, né? Não tem como, ele vai passar fácil. E aí a gente vê como que o tênis é traiçoeiro, como que ranking não importa, como que, cara, se você tiver num dia mal, se estiver vacilando, você pode levar uma derrota para casa, e ainda mais em Roland Garros, né, que a gente já viu o tanto de zebras que tiveram aí nessas primeiras rodadas. Então, assim, um jogo, cara, muito importante do João, um jogo em que ele soube administrar muito bem, que ele soube ir para as bolas na hora certa, e que ele não sacou tão bem quanto no primeiro, né? Isso é um ponto para se falar, ele não sacou tão bem, mas, cara, a devolução do francês estava atrapalhando muito também, né? Principalmente no segundo saque, o francês vinha ali entrando na devolução, então, assim, o João tentava forçar um segundo saque mais forte e acabava errando, né? Então tiveram algumas duplas faltas ali que ele cometeu, assim como o francês também, em alguns momentos até importantes, cometeu ali algumas duplas faltas, né?
mas é um cara que sacava muito bem, que teve mais aces que o João no jogo, um cara que tinha um saque kick muito bom. Então, assim, foi uma partida muito de alto nível, muito dura. E, cara, João ganhou, segue para a terceira rodada, vai enfrentar agora ou Monfils ou Jack Draper, né? Então ele vai poder ter aí uma revanche contra um cara que ganhou da Indian Wells, numa derrota amarga ali, né? Que ele tava vivo no jogo e depois no segundo set acabou desandando ali. E ele vai ter a oportunidade de enfrentar também o Monfils, né? Que é o tenista francês mais querido e famoso da atualidade, né? Não é o cara com maior ranking, né? A gente tem ali o Humbert, tem o Arthur Fils, mas é um cara carismático, é um cara amado por todos, é um cara que, se for enfrentar o João, com certeza vai ser com maior torcida, porque todo mundo ama o Monfils, cara. É um cara que já foi top 10, é um cara sensacional, divertido de ver jogar. Então, assim, vai ser muito interessante ver esse jogo, né? Se vier a acontecer, eu espero que aconteça, porque eu prefiro o Monfils que o Draper, né? Mas a gente vai ter que esperar para ver aí o que vai acontecer nesse jogo, que vai ser o último jogo do dia de hoje, né? Da quinta-feira. Vai ser o jogo que vai fechar aí o dia, né, de jogos. Então a gente vai ter que esperar para ver o que vai dar. Mas é certo que vai ser um grande jogo, qualquer um dos dois adversários que vierem. Draper, possível revanche, Monfils, jogador histórico ali, francês da casa, jogando em quadra central provavelmente, com a pressão ali em cima e com muita probabilidade, muita chance de ir para uma oitava de final, que seria mais histórico do que já foi. Gente, só para trazer algumas coisas, o João é o primeiro tenista desde o Nadal na terceira rodada com 18 anos, desde o Nadal em 2005. Cara, é muito grande, cara. Se ele, por um acaso, eu não quero, tomara que não, mas se por um acaso acabar na terceira rodada, foi eliminado, já é um resultado gigantesco, cara. Uma terceira rodada em Roland Garros é para poucos. Os dois tenistas da atualidade, por exemplo, que não são o João, o Thiago Wilde e o Thiago Monteiro, chegaram em terceira rodada de Roland Garros, os dois foram o resultado maior deles. O João com 18 anos já igualou. O João com 18 anos se torna o brasileiro mais jovem a fazer terceira rodada em Grand Slam, na história. Isso é, na chave masculina, né? Isso é muito grande, cara, é muito grande. Terceira rodada de Roland Garros aos 18 anos. O cara mais novo no século XXI a alcançar esse feito. Então, assim, e sem perder set nenhum. Foram 3-0, 3-0, sets diretos, 2 vitórias nessas primeiras 2 rodadas. Então é um feito gigantesco. A gente espera ver o João passando, mas claro, né? Repite ali uma zebraça, quem sabe um Guga ali, né? Que foi campeão sendo o número 66 do mundo. Então, assim, tomara que aconteça de novo, mas, cara, se não acontecer, já é um resultado gigantesco na terceira rodada. É muito grande, é muito foda o resultado do João nesse torneio, cara, muito, muito grande. Então, assim, e pra falar, né, é o único sub-20, né, Next Gen que continua vivo. Next Gen não, né, porque tem o Fizz ali ainda, mas é o único tenista sub-20 vivo no torneio, todos os outros já foram eliminados. Inclusive, o cara que amam, né, colocar ali a galera do Twitter, colocar ali que superestimam o João, que o brabo mesmo é o Mensik, que já foi campeão de Masters 1000 com 19 anos. E, cara, foi eliminado por um português número 148 do mundo, que veio do quali, Henrique Rocha. Então, assim, zebraça, foi eliminado. E, cara, o João segue vivo, né? Então, assim, enquanto as pessoas não entenderem que o tênis é um esporte de altos e baixos, é um esporte que, cara, varia muito, que não existe isso de ranking, que não existe isso de favoritismo ao extremo, pode acontecer qualquer coisa. Então, assim, é para mostrar pra galera emocionada que, beleza, o Mensik teve um baita resultado sendo campeão do Masters 1000 de Miami, baita. Só que, cara, os resultados do João também são absurdos, também são impressionantes. Ele não ganhou o Masters 1000 ainda, não ganhou. Mas, cara, o que ele fez em Buenos Aires, ganhando o ATP 250, o que ele fez ganhando o Challenger de Phoenix contra adversários muito, muito qualificados, o que ele fez no Next Gen Finals. Então, assim, as pessoas têm que entender o quão grande é o que o João faz aos 18 anos. E parar de olhar para o adversário que, ele é pouquinho mais novo e já ganhou o Masters 1000. Gente, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. O Mensik jogou um baita torneio, mereceu, joga muito tênis, e o João joga muito tênis, mais ainda que o Mensik. O João é muito, muito bom jogador, muito acima dos demais, muito acima dos demais da idade dele, é muito grande.
Então, assim, vamos esperar, vamos torcer para ver o que vai acontecer aí nas próximas rodadas. A gente espera que ele avance, né? E a gente vai ter que esperar o resultado aí para ver quem vai ser o adversário do João, pra gente trazer um vídeo aí, quem sabe, falando aí um pré-jogo, uma análise do próximo jogo dele, né? A gente espera que venha um Monfils aí, né, para ser mais tranquilo. Mas, cara, resultado muito grande do João até agora, muito grande, tem que respeitar demais o que ele fez. E, pô, a entrevista dele pós-jogo, emocionado, desabando, falando sobre a pressão que ele vinha sofrendo, né, por ser esse cara que já conquistou muita coisa muito novo, e aí vem aquela coisa da torcida brasileira que quer resultado atrás de resultado, que não espera o desenvolvimento mesmo do jogador, que quer só ganhar, e não importa se o cara perde, ele é fraco, se ele ganha, ele é maravilhoso. Então, assim, ele demonstrou a pressão na entrevista, né? Ele chorou, desabou, falando da mãe dele e da avó dele ali. Então, pô, muito bonito de ver a alegria que eles estavam ali, né? No dia do aniversário da mãe do João. Então, pô, resultado muito grande, fiquei muito feliz com a vitória, sofri muito, mas, pô, saímos com mais uma vitória aí, estamos na terceira rodada, espero que avancemos mais, né? Mas vamos lá com calma, round a round, para ver até onde o João consegue chegar aí. Ele agora sobe para o número 54 no Live Ranking, né? Ele começou como 66 do mundo, se eu não me engano, ele já subiu aí 12 posições. Por enquanto está no 54, furando o top 50 quase, né? Importante falar também que, cara, é um torneio que está se abrindo. Inicialmente a gente viu a chave do João, era uma chave difícil, né? Em oitavas de final ali já estava previsto ou o Jakub Mensik ou o Alex de Minaur, né? Que ganhou dele ali em Miami numa partida dura. Então, os dois já saíram. O de Minaur foi eliminado para o Bublik, né? Numa virada ali de 2-0 para 3-2, né? Jogo sensacional ali do Kazakh. E o Mensik foi eliminado também. Então aí, passando de uma terceira rodada, né, de um Draper ou de um Monfils, quem sabe até onde ele consegue ir, né? Uma oitava de final contra o Henrique Rocha ou contra o Bublik seria uma oitava de final muito acessível para o João. Muito acessível, com muitas chances de ir até umas quartas, né? Quem sabe, né? Não vamos ficar criando esperança, mas temos que passar uma terceira rodada difícil, mas vamos ver o que vai acontecer. É isso, falando um pouco aí sobre a chave, falando um pouco sobre o jogo. Então, pô, deixa no comentário aí o que você achou. O vídeo ficou até um pouco mais longo, mas comenta aí o que você achou do jogo, comenta aí o que você achou do vídeo. Pô, segue a gente aí no canal, estamos começando agora, vai dar uma animada, curte o vídeo, compartilha com quem gosta de tênis, quem gosta de João Fonseca, quem gosta de esporte. E dá o like, se inscreve e tamo junto, rapaziada. Obrigadão aí quem tá acompanhando. É nóis, até a próxima.